Então, hoje, 18 de janeiro de 2026, vamos fazer o estudo de 1 Pedro, capítulo 2. Nesse capítulo 2, Pedro vai adentrar sobre a santificação, processo de santificação que o cristão tem que entrar. O Espírito Santo começa o processo de santificação na nossa vida contra o desequilíbrio, o descontrole das paixões hormonais deste corpo mortal, desta primeira vida que nós teremos antes de sermos levados, conduzidos por Jesus, pela luz de Jesus, a nossa alma para o céu, com a companhia dos santos anjos eleitos, e não com o vulto preto da morte, da caveira, nem dos demônios Beelzebu, príncipe das moscas, como é o caso dos bruxos quando morrem, falecem, com vários testemunhos de médicos, de cirurgiões, como o doutor colonoscopista de Rosário do Sul, Fernando Lemos, que deu a entrevista na Record, em Porto Alegre, do caso do seu paciente, e também com outros testemunhos de funcionários do IML, que viram esses vultos pretos com olho vermelho, é o chamado demônios da legião de Beelzebu, príncipe das moscas, que levam a alma dos cadáveres de bruxos para o inferno. E aí nós vemos agora no capítulo 2 a necessidade de levar a sério a vida neste corpo mortal para alcançar a salvação, que começa no batismo, a infusão do Espírito Santo e o reconhecimento do Espírito Santo, que não é coisa fácil, pois muitos pensam que tem o Espírito Santo e andam fazendo coisas mágicas, pensando que tem o Espírito Santo, que está operando o poder do Espírito Santo, quando na verdade, na realidade, estão sendo enganados, foram enganados com a pneumologia falsa, ou seja, a teologia sobre o Espírito Santo. Porque vemos nesse capítulo 2 de São Pedro como é difícil a santificação e o controle dos nossos hormônios. Às vezes a gente está no trânsito, a gente não está errado, e um motorista nos dá uma buzinada, né? E aquilo dá uma raiva na gente e a gente às vezes tem vontade de dizer uma palavra imprópria ou fazer um gesto impróprio, mas nós não devemos fazer isso, controlar nossas paixões hormonais, nossas reações naturais, carnais. É muito difícil só com a graça do Espírito Santo e o socorro da palavra. Então nós vamos ver, vamos analisar essa verbação da palavra, que é o Espírito de Jesus Cristo. Então, Pai Ahus, quer dizer Pai, Yahvé, Ruá e Yeshua no hebraico. Vento, o Espírito Santo, o Verbo, a palavra verbada, Jesus, e o Pai não gerado na eternidade, que gerou o Filho, Jesus, e a palavra e o homem Nazaré, depois da sua encarnação e glorificação à direita dele, e o Espírito Santo que está conosco e no céu. Então é importante sempre nós termos em mente que nós vivemos nesta vida, neste corpo, a primeira nossa vida, estado de consciência que nós temos é desta vida, deste corpo mortal. Nós vamos ter um segundo estado de consciência, também os teólogos chamam de transição, que é a nossa alma no céu, conduzida pela luz de Jesus, que uma vez já me aconteceu na cidade de Caldas Novas. Estava orando e minha alma saiu do corpo e acendeu com a luz de Jesus. Eu vi São Pedro com a coroa de ouro na sua cabeça, aquela coroa da vida, da glória, que nós receberemos de Cristo. Portanto, esse capítulo 2 é o capítulo em que nós vamos adentrar o conhecimento da santificação, do processo do verdadeiro Espírito Santo na vida do cristão, quando depois ele batiza, depois que ele converte e aceita Jesus na sua vida, no seu tempo, na sua alma, no seu espírito, e com ele vai vivendo todos os restos de anos desta vida primeira do cristão. Então, primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Hoje, 18 de janeiro de 2026,
Shabbat Shalom. Despojando-vos, portanto, de toda espécie de maldade, dolo, hipocrisia e inveja, de toda sorte, maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Aqui Pedro faz uma ironia, né? Dizendo assim, olha, será mesmo que você quer ser cristão? Que o Senhor é bom? Será mesmo que se você já percebeu que o Senhor Jesus é bom, que é a bondade, que é a misericórdia, a generosidade do Pai para nós, nesta primeira vida? Ou não? Então, Pedro, como que ele diz assim, olha, se é que você já tem experiência que o Senhor é bom, né, e é bondoso, misericordioso. Eu, particularmente, tenho. Quantas vezes o Senhor já me livrou da morte prematura, de doenças, me curou do joelho, me curou de pneumonia, e de tantas doenças eu já passei, e temos confiança que Ele vai nos dar saúde para cumprir toda a nossa missão. Façamos uma oração, oferecimento desse estudo da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, a Casa do Luz e Glória para o Grupo Cruz e Força, no WhatsApp, e também o canal TV Notícia Cristo Rei Jesus Nazarenas, Fala Alf. E hoje, em particular, estamos fazendo 27 anos de consagração da Igreja de Ministério World Ministry for Jesus, Anointed Church, um ministério digital norte-americano, reverendo Ayrton Fialho que vos fala, Alf. Despojando-vos, portanto, de toda espécie de maldade, dolo e hipocrisia. Vamos fazer oração. Senhor Deus, te agradecemos por esses 27 anos de consagração, pastor reverendo, e que nós continuemos aí no teu serviço, no teu ministério, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome e justiça da nossa gratidão por tudo que tens operado e que tudo que tens executado no Evangelho para a humanidade ser redimida e viver tuas 3 vidas gloriosas e 3 vidas santificadas pelo teu Santo Espírito, na glória do Pai eterno não gerado, pelo teu Espírito. Amém. A responsabilidade da santificação é individual mesmo, com o conselho pastoral, a ovelha, o Filho de Deus, precisa conversar com a unção do Espírito Santo que fala pelas palavras eternas de Jesus que vieram diretamente do Pai. Jesus repetiu as palavras que ouviu do Pai para os seus discípulos que nos contaram. Por isso não podemos acrescentar, deturpar ou retirar nada delas, e por isso que precisamos crescer e nos tornar doutores e filósofos e íntimos e amigos da palavra de Deus, sem desvio ou atalhos à direita ou à esquerda, até a maturidade plena, adulta e sábia. E sóbrio, que nos capacita a saber o que é bom e mal para o Cristo e para o cristão, e como fazer o bem, resistir e rejeitar o mal que nos cerca, como imundícies, chocarrices, malícias, tentações, provocações que nos induzem hipocritamente, cinicamente, sutilmente a pecar como o diabo serpente o faz e o fez com Eva e Adão. Mas fracassou sempre com Cristo, que venceu e julgou Satanás na cruz e seus demônios, triunfando por nós sobre o mundo e o pecado da carne e os vampiros diabólicos. Desejai ardentemente, como crianças, recém-nascidos, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado que o Senhor é bom. Esse leite espiritual, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o despojamento também, Paulo usa a figura de despojar do velho homem, né? Do Adão e da Eva, daquela velha humanidade caída,
Agora nós somos um homem novo em Cristo. E o leite do recém-nascimento nosso, espiritual, é o Evangelho e as cartas. A salvação não é um ponto, mas uma curva ascendente, uma glorificação de acesso celeste. Na terra ainda, nossas almas lutam com o pecado e a dor e a culpa e as tentações que são inimigas terríveis, que as podem desviar, corromper e até matar. Mas quando livre deste corpo de pecado, se alcançarmos a graça de Deus, inicia um novo ciclo de purificação, glória, sem os riscos comuns desta vida. Nossas almas já gozam de salvação eterna, selada e fora de qualquer juízo mortal, recebendo galardão pelas boas obras, mas sem temor algum de condenações. Mas nesta vida devemos ainda temer a Deus com amor e obediência, a cada dia súplica receptiva e até lágrimas de arrependimento de pecados comuns, mas sempre se fortalecendo em santidade e conhecimento, com ações de graça recebidas com justa consciência, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus. Jesus, eleita pedra preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não cairá de modo algum, envergonhado não será. Verso 6, 4 a 6. Como uma pedra angular é posta na esquina base de um edifício para guiar o assentamento das demais pedras do edifício que se constrói, o Pai enviou em carne mortal o Filho para nos servir de guia seguro, e não um dos apóstolos ou Maria, que apenas são outras pedras guiadas por Cristo Jesus. As nossas boas obras, como nossos dons, devem ser julgados e oferecidos ao Pai, sempre sob a liderança da execução e palavras que o Pai entregou ao Filho. E Jesus foi colocado em Sião no primeiro século. Essa Sião é a cidade celeste dos santos e anjos eleitos em graça e glória, joias e ouro e resplendor eterno, de 1.800 km3. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ele está se referindo aos fariseus da época do primeiro século, que denunciaram e condenaram Jesus à cruz. A fé em Jesus Cristo não é não é um pouco fácil, pois a perseguição é assombrosa e mortal, mas esta é também a nossa confissão e confiança naquele que, vencendo a morte, podemos, para nos dar a vitória em toda e qualquer perseguição, Jesus, pelo Espírito Santo, nos socorre e nos dá vitória, se não nessa vida, nas demais. Verso 8 de 1 Pedro, capítulo 2. E a pedra de tropeço e rocha de escândalo, ofensas, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Para se cumprir a palavra profética, era necessário que alguns perecessem e praticassem o mal, pois isso foi profetizado antes mesmo que eles o soubessem. Quando alguns tropeçam em uma pedra de esquina, é porque não vê o edifício, ou quem construir um templo pagão neste mesmo lugar, ou é cego ou mal intencionado. Mas para nós que recebemos a unção e infusão do entendimento de Cristo, vemos a pedra de esquina guia que é Cristo e o edifício do céu, a igreja viva do Deus vivo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos aqueles vultos de Beelzebul, todos os vultos da morte, caveira, são das trevas, e o inferno é coberto de trevas. Mas a luz vem do alto, vem do céu, vem de Cristo, do Evangelho, da palavra, das cartas, para nós, para nossa mente e nosso coração. E aí nesta luz devemos viver. Não podemos nem devemos pensar em achar filosofias contra a perfeição e maravilha da palavra revelada em glória e assombros desde o céu, que nos alerta e exorta a confiar e acreditar na maravilha de Jesus e suas epifanias e presença eucarística. Jamais o Pai nos livre desta soberba acadêmica ou tecnológica ou forense, com tantos títulos nobres que esta palavra nos chama, jamais. Por isso, nosso valor e preço é o do sangue de Jesus, não menos. Não devemos nem podemos acrescentar ou tirar. Este é o nosso valor, com humildade e temor, sempre, e respeito às instituições, à palavra e ao Espírito Santo. Continuamos o 1 Pedro, estudo, capítulo 2, verso 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus escolheu um tempo para revelar todo o seu amor e misericórdia em Cristo. Se somos uma geração anterior ou posterior a este tempo, não é essencial para a salvação, mas a fé no evangelho profético também, não importa se mulher ou homem, judeu ou gentil. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sou, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra as almas. É o problema dos nossos hormônios, né? A raiva, a tentação, a sedução, a preguiça, etc. Nós temos que vencer muitas coisas no nosso corpo mortal, carnal, para que seguimos uma vida santa que agrada a Deus. Não podemos nos guiar cegamente e imprudentemente pelas paixões, mas moldar-nos em intenção e da vontade do Pai, em intensidade da vontade do Pai em Cristo. Se paixão de gênero, casamento em Cristo, se paixão de serviço, carreira, se paixão de patrimônio, legalidade. Este é o molde, o modelo da vida cristã, bem-sucedida para com os homens e aceitável para o Pai em Cristo, e seu Evangelho soprado pelo Espírito Santo aos profetas e apóstolos do Messias Deus Jesus Cristo Nazareno, milenar. Prossegue o capítulo 2 do estudo da primeira epístola de Pedro, verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, e para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vamos bem, boa obra, glorifique a Deus no dia da visitação. Então precisamos andar bem, não aparecermos em manchetes de crimes no jornal, mas fazer as coisas corretamente, justamente. O nosso testemunho de vida tem um papel evangélico. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, qual seja ao rei como soberano, qual às autoridades enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Uma autoridade que abraça o seu poder delegado não deve ser ignorada, mas responsabilizada. Porque assim é a vontade de Deus, que por prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quando resistimos à sedução da violência e da injustiça, praticamos o bem e revelamos como opção aos olhos dos maus e abusadores deste mundo.
como livres que somos, mas não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então nós temos que nos policiar. Se o evangelho que pregamos é um evangelho para a santificação ou para a malícia, usando a liberdade como poder de fazer o mal. A malícia de nossos corações brota a cada instante e devemos refreá-la para não pecar, pois isto é a garantia que Deus não nos deixa pecar se o procuramos e o achamos. Mas ai de nós se não o tivermos, e a sua unção do Espírito Santo, a malícia nos condena, abusa e mata, e para sempre tem trevas e fogo e tempos eternos. Tratai todos com honra e amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Devemos dar o direito de inocência ao que não conhecemos, mas amor aos irmãos que caminham conosco e temor a Deus somente, mas ao Rei e suas autoridades demais honrá-los. Servos, sede submissos em todo e fomos ao Senhor Jesus, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por meio de uma consciência para com Deus. É motivo de longas discussões sobre a escravidão. Hoje, o que fazer para se libertar dela? Claro que Paulo não nos está defendendo a escravidão entre irmãos, mas esta sendo pacificador no mundo, onde rebeliões de escravos eram esmagadas pelos reis. Diante desta realidade, Pedro não recomendou guerra, mas paciência até que os cristãos aumentassem e conseguissem influenciar a Europa e a Ásia, como aconteceu. Mas uma hora Deus soberano determina que o mundo ouça o seu pedido de liberdade para todos os homens. 1 Pedro 2,20, estudo, continuamos. Pois que glória que há se pecando e sendo esbofeteados. Por isso suportais com paciência, e, entretanto, quando praticando o bem sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os vossos passos, o que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, o comportamento de Cristo foi o de mansidão, mesmo diante das injustiças. Há momento que Deus não nos dá condições de escapar das perseguições, já que somos fracos e pecadores, mas mesmo nestes momentos de perseguição tão feroz, Ele nos dá escape e sua graça nos conforta e edifica espiritualmente em amor e conhecimento. Mas nossos perseguidores, se não se arrependerem, sofrerão terrível vingança divina. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos pelo pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados, como ovelhas frágeis e ignorantes do mal e do bem. Agora, porém, com a palavra de Deus, com a revelação das cartas, do Evangelho, do Apocalipse, vos convertestes ao bispo e pastor da vossa alma pela operação do Espírito Santo, na nossa consciência, na nossa mente, alma, espírito e corpo. E sociedade. 24, 25, a ignorância do bem e a vulnerabilidade ao mal que está em nossos corações, em nossos hormônios descontrolados, e no mundo e no inferno que invade-nos, causa pecados, dolos, doenças e mortes. Mas Jesus nos socorre com sua liderança e com correção, com vara,
com socorro de irmãos santos e anjos eleitos, e por fim, somos seguros na fé e graça para a plena salvação. Então concluímos o estudo do capítulo 2 da Epístola 1 de São Pedro. Se você não aceitou Jesus, faça agora a sua oração. Aceite Jesus, confesse seus pecados como Senhor e Salvador. Aceite Jesus. Siga uma vida assim como Pedro nos ensina no capítulo 2, de santidade. Você que já é nosso irmão, eu deixo a bênção nesse estudo e agradeço a sua assistência a este vídeo. Compartilhe, dê um like, comente. Temos ainda o curso em pendrive para enviar R$ 40 o pendrive, mais o envio, custo de 170 arquivos, 92 aulas de um curso de áudio de teologia bíblica para você poder se livrar dessa cultura maligna que nós estamos vivendo, a nova era, o satanismo hindu, da yoga, o satanismo islâmico, que está no Brasil, que está entrando, né? E toda essa mística da nova era satânica que invadiu com o Lúcifer, com a Blavatsky, com a teologia de Alice Bailey, da ONU, esse governo mundial contrário ao trono de Deus em Israel, que hoje funciona em Nova York. As bestas do Apocalipse, besta do mar, besta da terra, o dragão, a mulher prostituta sobre a besta de 10 cabeças, todas essas figuras que nós podemos acompanhar, estudar. Esse curso de teologia vai nos ajudar a navegar nesta primeira vida que temos nesse corpo mortal e a livrar a nossa consciência desses enganos muito comum a todos, né, que vivem no meio político, no meio comercial da grande Babilônia que nós temos. Então, a teologia bíblica é muito importante, é um primeiro passo, é um primeiro exercício, uma primeira disciplina mental e espiritual para você vencer todos esses entraves das trevas contra a nossa salvação e contra a nossa santificação em Cristo Jesus. Então, deixo-vos a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, em amor, esperança, fé e verdade em Cristo. Isso vos falou Alf. Até uma próxima oportunidade.